Hoje nós vamos conversar, mas conversar bastante, sobre Madame Bovary do Gustave Flaubert. Oi gente, tudo bem? Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu me comprometi aqui em não fazer só um resumo ou uma resenha apenas, mas conversar com um pouco mais de detalhes e trazendo as minhas experiências de estudos pessoais que eu fiz durante o nosso clube de livros sobre livros, quando a gente leu Madame Bovary. Então, esse vai ser um vídeo um pouco mais extenso, que eu vou dividir em duas partes e que eu vou conversar cada coisa de Madame Bovary. Então, eu vou dividir esses vídeos em duas partes, porque ele vai ficar um pouco extenso mesmo. A primeira parte eu acho que cabe para qualquer um que queira ler a obra, esteja começando a ler a obra, ou quem já leu e quer relembrar as coisas e quer que bater um papo comigo sobre ela. Nesse primeiro, eu vou falar sobre um pouco da biografia do Gustave Flaubert, vou falar também sobre o contexto histórico do momento em que a obra foi lançada e qual a importância dessa obra neste contexto específico. E vou fazer um resumo bem detalhado da parte 1 do livro e a parte 2 do livro. E acho que vai para todos verem, quem já leu o livro, quem quer ler ou quem está lendo o livro agora. Como eu falei embaixo, eu vou deixar as marcações direitinho para vocês, até onde vai o contexto, até onde vai a parte 1, até onde vai a parte 2, porque se você está lendo junto com esse vídeo, você pode ler a parte 1, vir aqui e eu vi até a parte 1 do resumo, ler a parte 2 e assim sucessivamente. No segundo vídeo, eu vou falar sobre a parte final, então vai ter spoilers mesmo na parte 3, que quem não gosta de ver spoiler, talvez valha a pena pular essa parte e ver depois, ou ver quando terminar de ler o livro. Quem já leu vai poder relembrar detalhe por detalhe dessa parte final. E eu vou também trazer um pouco que o Mário Vargas Llosa trouxe naquele livro A Orgia Perpétua, que é um livro que traz não só uma análise literária, mas é quase um livro jornalístico, assim, sobre a obra, sobre tudo que o Flaubert, como ele concebeu o livro e como foi construído. Também eu vou fazer depois alguns comentários pessoais meus. Então, essa aqui é a parte 1. E depois vamos ter a parte 2 desse vídeo, eu espero que vocês gostem. Bem, o Flaubert nasceu em Rouen, na França, em 1821. Rouen ou Rouen, não falo francês. Ele nunca casou, tá? Mas ele tinha várias amantes. E uma das amantes mais famosas dele é a Louise Colette, que trocava cartas, ele trocava cartas com ela, falando sobre o que ele estava escrevendo e tudo. Eles tinham uma relação bem moderna para a época, digamos assim. E a gente tem várias cartas que ele mandou para ela. As cartas que ela mandou para ele a gente não tem porque a sobrinha da Louise queimou todas essas cartas. Seu pai era médico e ele entrou na carreira de advocacia. Ele não era muito feliz na carreira, ele queria ser escritor, mas existia uma pressão muito grande do pai. Acontece que o Flaubert desenvolveu epilepsia. Eu acho que realmente precisa estudar, deve ter sido estudado isso, porque tantos escritores daquela época, enfim, tinham a epilepsia como comorbidade, como doença de base. Ele foi obrigado, por conta dessa epilepsia, a parar de estudar direito, o que é muito estranho, mas, enfim, porque se ele era capaz de escrever tão brilhantemente, isso não seria motivo para parar, mas talvez pela época, as crenças médicas da época, ele parou por conta disso. E quando seu pai morreu, ele finalmente se sentiu livre para se dedicar às escritas literárias, ao mundo literário. O Flaubert, ele se dedica 5 anos para escrever Madame Bovary. Ele começa a escrever em 51 e o livro final só foi publicado em 56. É importante a gente entender o contexto histórico e cultural daquela época. A gente estava ali vendo a ebulição da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra tinha um solo propício para isso, né? A monarquia parlamentar, já existia a primeira Bolsa de Valores, banco, tal.
E ali estava surgindo vapor, carvão, a popularização dos livros, né, com a ascensão maior ainda da imprensa. Então, a Revolução Industrial estava acontecendo com tudo. E ali, França e Inglaterra, a gente tem o Canal da Mancha, que faz com que as coisas passem rapidinho de um lugar para outro. Então, isso estava chegando também na França. Do ponto de vista político, na França, a gente estava na troca, né? Napoleão finalmente tinha saído realmente e chegava a família de Orleans. Então a gente tinha aqui o Luís Felipe I, que era um rei burguês, como eles chamam, porque ele se vestia de forma burguesa, ele alimentava esse espectro. Então a gente tinha esse contexto político. Com relação à Revolução Industrial, começou a se questionar condições de trabalho, né? Porque as jornadas nas fábricas eram extenuantes, mulheres grávidas, crianças trabalhando, tal. Então, a realidade estava muito difícil para o contexto do romantismo, que era a escola literária vigente. Gente, entendam que não existe uma divisão assim, ó. A partir daqui mudou a escola literária de ser romantismo e passou para ser realismo. Existe um estudo que vai tentando caracterizar períodos ali, e essa transformação não é água-vinho, ela é nebulosa, né? Então vão existir contaminações, entre aspas, de outras escolas literárias dentro desse período, mas a necessidade de ter um livro mais realista, que tratasse mais a realidade, estava se fazendo. E aí existia o realismo social, o realismo surrealista e o realismo doméstico, né? Que é o que a gente vai ver aqui em relação ao casamento. Então, o Flaubert estava vindo nesse contexto. E o Carpeaux, né, naquele livro da literatura ocidental, ele fala que o Flaubert, ele tinha um romantismo na escrita, estilístico, mas ele foi muito cuidadoso para não cair no romantismo sentimental da história. Então, em relação a estilo, a construção, a gente vai ver aquele idealismo, aquela questão de que tem que ser perfeito, tudo ideal e tal. E Flaubert foi compulsivo nisso. Ele passou períodos grandes reavaliando e avaliando cada coisa que ele escreveu para tirar qualquer gotinha de sentimentalismo, para tirar adjetivos e transformá-los em substantivos mesmo na construção. Ele carrega o livro com uma prosa sim floreada, mas uma prosa floreada que é quase um poema. O jeito que ele escreve é tão caprichoso, ele se dedicou tanto, ele reavaliou, revisou tanto, que ele transformou a prosa, que é escrita em prosa, corrida, em um poema. Porque o jeito que ele escreve tem rima. Eu não sei ler no francês, mas quando você até ouve em francês, o jeito que está escrito, ele rima. Nabokov é um grande admirador do Flaubert, né? E naqueles livros que ele escreve de crítica literária, ele fala que o que não importa muito não é que a história não importa muito. Eu não concordo não, tá? A história importa sim. Mas a forma que você vai contá-la, e que o Flaubert foi primoroso nisso. Então, contemporâneo ali, a gente estava vendo os trabalhos surgindo do Balzac, do Stendhal, que foi, né, inaugurando ali o contexto do realismo francês. Depois a gente vai ter o Zola, enfim, a gente vai ter outros escritores, mas a gente tem ali o Balzac com a sua comédia humana e o Stendhal com Vermelho e Negro, o Cartucho de Parma, inaugurando esse realismo francês, e o Flaubert ganhando o estandarte de King. Mas a dedicação dele foi exaustiva, como eu falei, eu reforço aqui. Nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhuma construção de frase desse livro foi à toa. Ela foi pensada, ela foi construída. E tem uma frase que ele, uma cartinha que ele escreveu para Louise Collet, que ele fala assim: que coisa penosa é a prosa, ela nunca descansa, há sempre o que refazer. No entanto, acredito que posso dar a ela a consistência do verso, transformando a prosa em poesia. Uma boa frase de prosa deve ser como um bom verso, imutável, bem ritmada e sonora. E é isso que ele faz mesmo, gente. Eis pelo menos minha ambição. Há uma coisa de que estou certo, é que ninguém pensou em um tipo de prosa mais perfeita do que eu. Mas quanto à execução, quantas fraquezas, meu Deus. Antes mesmo de escrever Madame Bovary, ele estava escrevendo um outro livro chamado A Tentação de Santo Antão. Foi o primeiro que ele começou a escrever.
E ele fez os amigos ficarem horas ouvindo ele ler o livro. E os amigos acabaram falando assim, tá horrível, tá muito romanceado, tá ridículo. E isso foi um dos gatilhos que levou a ele ter tanto cuidado na hora de escrever Madame Bovary. Inclusive, junto os amigos que faziam parte do contexto ali dele era George Sand, que escreveu A Pequena Fadette, além de outros livros. George Sand não é o nome verdadeiro dela, mas era George Sand, e inclusive ela inspirou o Flaubert aqui em um momento em que a Emma começa a usar o cigarro e se vestir com uns coletes mais masculinos, que era um pouco da transgressão que a George Sand fazia. A George Sand foi, inclusive, amante do Chopin, né? E nessa construção ele amadureceu, né? E aí ele fala, a observação da realidade é o primeiro passo de um processo cujo objetivo é chegar à perfeição artística. É preciso partir do realismo para chegar até a beleza. Como eu falei, vai ter as referências reais, que ele levou isso lá pro final, porque tem muito spoiler na hora que eu vou falar a referência real, então vai ser a parte pós-spoiler. A cidade que ele usa aqui, a gente vai ter uma cidade próximo de Rouen, a gente vai ter uma cidade ficcional que é Yonville, que tem umas cidades aí que falam que elas representam Yonville. Ninguém sabe ao certo, tá? Ele foi para Rouen, ele revisitou os locais, que lá ele tinha nascido, enfim, ele revisitou aquilo ali, ele construiu mapas, ele fez um mapa da cidade ficcional, ele criou biografias de cada personagem para que ele não se perdesse. São 5 anos construindo. Então, para ganhar verossimilhança, para tudo fazer muito sentido, ele teve todo esse cuidado, que é o cuidado que todo bom autor deveria ter. Na vida pessoal, como eu falei, ele não casou, ele não teve filhos, mas ele adotou a sobrinha Caroline. E essa sobrinha, ela casou com um homem que se encheu de dívidas e o Flaubert vendeu tudo para poder prover a essa sobrinha e pagar as dívidas do marido dela. E, inclusive, existe uma biografia que o Sartre escreveu, uma biografia claramente com a visão negativa do Flaubert, chamando de o idiota da família. Voltando ao Carpeaux, né, ele fala que o Flaubert, ele era rentier, ele vivia de renda, né, de aluguéis, enfim, não tinha necessidade de trabalhar. Então, ele não escrevia para comer, por exemplo, que nem Dostoiévski, que tinha que escrever ali para pagar as dívidas de jogo e comer, para sobreviver. Ele tinha tempo e disponibilidade para se dedicar à arte e essa profissão da escrita e ter todos esses caprichos que a gente está falando. Eu vou ler aqui um trecho do Carpeaux que ele fala muito sobre isso. Cada uma de suas frases, cada um de seus parágrafos é impecável. Flaubert escreveu as páginas mais perfeitas em prosa francesa. O conjunto de seus romances, de tão admirável construção novelística, ressente daquela incongruência estilística. A insatisfação permanente de Flaubert consigo mesmo não estava toda justificada. Em vão, retirou-se para o convento de seu palacete, tipo, se isolou, né? Essa é uma metáfora, levando a vida de um monge das letras. Se dedicou exclusivamente para aquilo ali. O problema, a verdade, a ficção estava indissolúvel. Madame Bovary é a maravilha do mundo entre todos os romances. É o primeiro romance rigorosamente construído como poema. Quanto à arte da estrutura, Madame Bovary fica entre a Divina Comédia de Dante, que é um poema, e Ulisses de Joyce, que tem um fluxo de consciência, porque a gente vai ver fluxo de consciência aqui dentro, principalmente na parte finais de Emma. É o precursor do romance poemático moderno, mas seu autor acabou, como Dante e Joyce, em decepção amarga. Flaubert acabou em desespero, porque como artista era incapaz de fazer concessões para concluir um compromisso. Depois de Flaubert, haverá só uma alternativa: sacrificar a poesia à ciência, criando ao invés de uma poesia científica, uma ciência poética. Então, ele era um eterno insatisfeito com o que ele escreveu, achava que nunca estava bom, ele idealizava muito o que ele escreveu. E a gente vai entender aqui que a Emma Bovary, que é a nossa personagem principal, ela é uma eterna insatisfeita também. Mesmo ela vivendo algumas aventuras dela, ela nunca fica satisfeita com aquela vivência. E Flaubert foi isso, ele nunca ficava satisfeito com o que ele escreveu. Por isso, a famosa e célebre frase, Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary sou eu, que ele fala
né? E realmente ele é apegado a essa personagem. Tanto que no final, quando ele tem que concluir o desfecho dela ali, ele conclui em sofrimento, porque ele não queria se despedir da personagem. E isso foi tão marcante, que o Ítalo Calvino, ele tem uma frase que ele diz assim sobre Madame Bovary, tá? E Flaubert. Amo Flaubert porque depois dele não se pode mais escrever como ele. Ando essa personagem, que era uma mulher insatisfeita e que tinha uma desconexão em diferenciar a realidade e a ficção. Ela queria viver a vida ficcional, ela queria viver a vida dos romances, que é o que a gente vai conversar sobre essa história aqui. Surgiu o termo bovarismo, que depois virou algo como mitomania, porque em prol daquela vida ficcional que ela desejava viver, ela mente, ela passa por cima de tudo. O bovarismo é a insatisfação crônica de um ser humano, contrastando suas ilusões e aspirações, geralmente de forma desproporcional às suas possibilidades, levando uma realidade frustrante, que seria também algo como mitomania. E o Jules Gaultier foi um médico que cunhou esse termo e criou, inclusive, um livro. O livro ele já começou com uma antipropaganda. Adalberto Luiz Vicente, que é doutor de letras pela USP, e aí ele conta que Madame Bovary foi publicada em capítulos a partir de outubro de 1856 pela Revue de Paris. No entanto, a publicação é interrompida pelos protestos de alguns leitores e pela abertura de um processo judicial sob a alegação de que o livro atentava contra a moral pública e a religião. Gustave Flaubert venceu esse inquérito, tá? E o livro foi publicado no ano seguinte, em 1857. E aqui no prefácio dessa edição, a gente tem uma carta de agradecimento do Flaubert ao seu advogado, a Marie-Antoine Jules Sénart, membro da Ordem dos Advogados de Paris, ex-presidente da Assembleia Nacional e ex-ministro do Interior. Caro e ilustre amigo, permita-me escrever o seu nome no cabeçalho deste livro, e até mesmo antes da dedicatória, pois é ao senhor, sobretudo, que devo a sua publicação. Através de sua magnífica defesa, a minha obra adquiriu para mim mesmo uma espécie de autoridade imprevista. Assim, queira aceitar as homenagens de minha gratidão, que por mais que possa ser, nunca estará à altura de sua eloquência e de sua devoção. Gustave Flaubert. E ele dedica o livro a Louis Bouillet, que era amigo de Flaubert da infância e que tinha uma peça chamada Madame de Montparnasse. Essa antipropaganda já foi uma forma de fazer o livro ficar popular. Fora a escrita brilhante e fora o tema aqui que ele aborda, que já é um tema polêmico e por si só isso já poderia popularizar o livro, essa antipropaganda foi fundamental para popularizar ele. E a gente sabe que tem outras obras que passaram por isso, né? A gente sabe que o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, passou por isso. Ele foi preso, teoricamente, por suas condutas e, teoricamente, o livro dele não foi o livro que foi para inquérito. Aqui o livro foi para inquérito. Mas o livro dele foi usado como prova de sua conduta obscena, digamos assim. E o próprio Ulisses, de James Joyce, nos Estados Unidos, né, também passou por isso. Os Estados Unidos proibiu a importação do livro por atentado aos costumes também. E o próprio juiz que julgou o livro, ele teve que ser um crítico literário. Ele falou, olha, foi uma tarefa difícil e penosa, eu imagino, ler Ulisses, do Joyce. Mas isso aqui é uma obra brilhante. E ele, inclusive, soube falar, explicar mais o livro do que os próprios críticos literários e absorver o livro, tá, gente? Vou fazer pra vocês aqui a história do livro. E primeiro eu vou contar ela sem spoilers. E depois, quando eu for dar o spoiler, eu vou falar, gente, daqui até tal trecho com spoilers. Não existiria a Emma Bovary se não existisse o Charles Bovary. Então, a gente vai começar o livro conhecendo o Charles Bovary, não a Emma. A Emma vai aparecer depois. E esse personagem é importante porque ele é um contraponto muito grande com a Emma. Tudo que você pensar do Charles, faça o contrário e isso será a Emma. O pai era médico que largou a medicina para se casar com a filha de burgueses e ele era um bom vivant, gente. Não era bom pai, ficava traindo a esposa, sim, ela se transforma
do vinho para o vinagre, literalmente, porque ela vive uma vida desgostosa, uma vida infeliz. Em nome do seu filho, ela foi obrigada a aceitar e ela tenta criar o filho da melhor forma. E a gente dá no primeiro capítulo, o primeiro dia de aula do Charlie, e a gente descobre que esse menino não é um menino de grandes ambições, não é uma grande presença, é meio ridicularizado. E esse ridicularizar dele já começa com a descrição do seu boné. Ele chega na aula, ele se sente tão perdido que ele tira o boné, segura o boné com a mão e tal, uma forma de proteção ali. E eu vou ler pra vocês a descrição do boné desse primeiro dia de aula. Ele já era um menino diferente, mas estava com todo mundo, meio cara de bobão, assim. Então isso já chamava atenção e o boné só acabava com ele. O boné é praticamente uma obra surrealista. Depois, alguns artistas recentemente foram contratados para executar o boné que o Flaubert descreve aqui. E esse aqui, ó, foi o trabalho final. Eu vou deixar aqui para descrever. O seu boné era uma dessas toucas ecléticas, onde se encontram elementos do boné de pelo, de pele, de polonês, do chapéu redondo, do gorro de lontra e do boné de algodão. Enfim, um desses pobres objetos de muda feiura, com tanta profundidade de expressão quanto o rosto de um idiota. Oval e inflado de baleias, o boné começava por 3 partes circulares. A seguir, alternava-se separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e pelo de coelho sucedidos por uma espécie de saco que terminava com um polígono de papelão, coberto por um bordado de trança complicada, de onde pendia na ponta de um longo cordão muito fino uma pequena travessa de fios dourados em forma de bola. O boné era novo, a viseira reluzia. O chapéu, para o homem daquela época, ele representava muito, era parte de sua expressão, né? Você chegar sem chapéu no lugar é chegar nu. Então, esse é o boné que representa a personalidade do Charlie. E a gente vai ver que ele é assim, meio bobão, bonachão. E aí ele vai estudar fora e ele tem notas meio medíocres. Ele não chega a se formar como médico, porque médico naquela época era chamada o cirurgião, tá? Você ser médico era o cirurgião. Mas aqui ele virou um oficial de saúde, que seria tipo clínico geral e que não fazia cirurgias. Vivia pelo mandar dos pais. A mãe decidiu que ele iria fazer medicina, que ele iria para lá. A mãe decidiu que ele iria se casar. E surge a oportunidade de casar com uma mulher mais velha, uma mulher de 40 anos. A descrição dela, que o Flaubert usa, é fantástica, que é a Madame Dubuc, uma viúva que teoricamente tinha bastante dinheiro. A descrição que ele usa dela, sabe, é o seguinte: ela encontrou uma viúva de um oficial de justiça em Dieppe que tinha 45 anos e 1.200 libras de renda. Embora fosse feia, magra como um graveto, cheio de espinhas, cravos e botões como uma primavera, certamente a Madame Dubuc não faltava partidos a escolher. Então, ele compara ela a um jardim, mas um jardim cheio de cravos, botões, espinhas e gravetos. Então, bem, ele casa, tem um casamento, né, que foi ali arranjado pela mãe. Essa mulher é uma mulher que demanda muito dele e ele meio que, né? Até que um dia ele vai chamado para atender um viúvo, o pai Rouault. Os viúvos eu chamava assim, mãe fulana, pai fulano, era meio como chamava os viúvos, tipo pai Goriot. Então o pai Rouault, ele estava doente e o Charlie tinha que ir lá fazer curativos e cuidar da perna dele. Nesse momento ele conhece a Emma, que ainda não é a Emma Bovary. E a Emma vive um joguinho de sedução com ele. Ela mostra o pescoço, ela vai um momento tomar um vinho com ele, ela passa a língua dentro do copo, que para um leitor desatento pode parecer como algo natural que escreveu ali, mas você vê que ela aprendeu isso. Somente ela, que é uma menina nova, casta, que foi criada num convento, da onde ela tirou essas coisas. E ela jogava ali pequenos sinais dessa sedução que queria fazer para ele. Claro que ela enlaçou o cara. A esposa não houve adultério, mas houve o pensamento, né? O Charlie ficou, caramba, meu Deus, E a esposa logo sente
que existe algo ali. Mas ela, providencialmente, morre, provavelmente de tuberculose, porque ela começa a colocar sangue pela boca, tosse, e morre assim, puf, providencialmente. E esse corte abrupto é para lançar uma nova fase que a história vai vir, que é a gente conhecer quem foi a Emma e o casamento arranjado da Emma com o Charles Bovary. O pai Rouault, claramente muito esperto, já tinha percebido aqueles olhares e tudo, e quando viram que eles, né, estavam ali próximos, vai tentar consolar, falou assim, olha, eu também já fui viúva e tal, espera aí 1 ano e casa com minha filha. E aí a gente pula pro convento, vai conhecer quem foi a Emma. E a gente vê que a Emma, ela perdeu a mãe cedo, ela foi criada nesse convento, mas ela, dentro desse convento, ela recebia traficada livros românticos, tipo Lagoa Azul. Ele até cita um livro aqui, que eu esqueci o nome, que foi a história que baseou Lagoa Azul. Do homem príncipe, do homem cavalheiro, do homem lá fazendo tudo pela mulher, fazendo a mulher enlouquecer, ficar feliz, dos bailes, do luxo e tal. E ela fica vivendo aquilo ali. Dentro do convento, ela começa a olhar para tudo baseado e sobre o olhar, sobre essa ótica desses livros românticos que ela via. Ela vê o ouro e ela pensa nos bailes. Ela vê o padre falando em casamento, do matrimônio, ela fica sonhando com aquele matrimônio, os romances dos livros românticos. Então tudo ali dentro do convento vira um símbolo da construção que ela faz da vivência dos romances. Ela não olha aquilo ali como sendo um local para a sua educação ou para alguma formação religiosa. Não, ela segue sobre o olhar dos livros românticos, como algo material mesmo, sabe? Como ouro, riqueza. Ela olha nesse sentido. Acontece esse enlace do casamento. Ela sonha com um casamento, gente, à meia-noite, com luz de velas. Tipo, ela idealiza um romanceio em torno do casamento. Nada contra, né? A gente vive o sonho. E não, o casamento dela acontece de forma muito simples, no horário que deu, ali a família, tudo. É bem engraçada a cena do casamento, o pai passando vergonha, as crianças brincando, o povo reclamando de comida. Aquela coisa de casamento que a gente já sabe. A Emma era bonita, tá? Anota isso. A Emma era linda. Então o Charlie, que tava lá com aquele cravo seco, cheio de espinhos, finalmente tem uma rosa perfeita, sem nenhum espinho, um lírio perfumado. Então a noite de núpcias para ele é maravilhosa e para ela, tipo, era isso. Pra vocês entenderem como era esse ideal dela, quando ela se viu ali perto do Charlie, né? Quando ela voltou e se viu perto do Charlie, ela achou que aquilo ali ia ser finalmente a possibilidade dela viver as histórias de romance. Então Emma, de volta à sua casa no princípio, sentiu-se feliz ao comandar os empregados, depois ficou farta do campo e sentiu saudades do convento. Quando Charles veio à fazenda Berthaud pela primeira vez, ela achava-se muito desiludida, já não tendo nada mais a aprender, não devendo nada mais a sentir. Então ele chegou ali como, não foi cuidar do pai, como alguém que, nossa, é ele. Mas a ansiedade por um novo estado, ou talvez a excitação provocada pela presença deste homem, bastara para levá-la a acreditar que finalmente experimentava a maravilhosa paixão. Então vinha a ser um grande pássaro de plumas rosas a planar pelo esplendor dos seus poéticos. E pós-casamento ela se desilude. E agora ela não conseguia imaginar que essa calma que vivia fosse a felicidade que sonhara. Antes de se casar, ela imaginava amar, mas a felicidade que ela sonhava vir desse amor não viera. Ela devia ter se enganado, devaneava. E Emma buscava saber o que significava exatamente na vida as palavras felicidade, paixão e êxtase, que lhe haviam aparecido tão belas nos livros. Então ela se desilude, assim, tipo, cai do cavalo. O Charlie está completamente devoto, completamente apaixonado, sonhando com ela, se despedindo para ir trabalhar, triste porque ele tá deixando ela. E ela se achando assim, é isso que é o casamento? Eu ficar aqui trancada nessa casinha pequena, assim, cadê a paixão, cadê a loucura que eu tanto li? E aí ela fala, por que, meu Deus, eu me casei? Perguntava se não haveria meios, através de outras reuniões do acaso, de encontrar algum outro homem. E buscava imaginar quais seriam esses eventos que não conheceram.
essa vida diferente, esse marido que ela jamais conheceria. De fato, nenhum de seus amantes imaginários assemelhava-se a este marido, bem que ele poderia ser belo, espirituoso, distinto, atraente, como seriam provavelmente os que tinham se casado com suas ex-colegas do convento. Porque o Charlie não era nada disso. Então, o que eu falei pra vocês, tudo que a Emma é, o Charlie é ao contrário. Da beleza, o Charlie não tem grandes atrações. Das ambições que ela tem, o Charlie não tem nenhuma. Da vontade de viver uma vida na cidade grande, de coisa, o Charlie quer ir mais e mais e mais pro interior. Então, é tudo ao contrário. É assim, pegaram dois polos opostos e querem uni-los a qualquer jeito. E acontece um evento que é fundamental para derrocar mais ainda a cabeça da Emma, que é um baile. O Marquês de Andervilliers, por algum motivo foi cuidar, o Charlie teve que cuidar de alguém da parte médica, aí doa uma muda de uma planta, e aí ele resolve agradecer pessoalmente a muda da planta, e ele olha pra Emma e fala, essa mulher é diferente, vou convidar eles pro meu baile, porque eles são, gente, classe média baixa, sabe, simples, apesar de que Emma tenta colocar um charme aristocrático na casa dela, ela tenta combinar talheres, pôr a mesa, fazer aquele ritual que ela tanto leu nos livros de romance das casas luxuosas. E aí convida para esse baile. E esse baile, ela tá nervosíssima para ir. Eles vão para essa outra cidade próximo com o carrinho deles lá, a carrocinha deles. Ela nervosíssima, ela se arrumando, o Charlie falando besteira e ela nervosa pro baile e tudo, escolher o melhor vestido e tal. E ela, nesse baile, ela observa o comportamento de todo mundo. Das mulheres, das damas, dos lenços, tudo. Ela observa pra tentar imitar, pra tentar aprender, pra tentar pegar aquilo ali. E um rapaz a chama para dançar. E nessa dança é quase que uma troca de amor naquela dança. Ele gira ela e aquilo mexe com o coração dela. Tal. E Charlie lá, gente, ela sentada com sono, querendo ir embora porque tá tarde. E o Flaubert, ele é brilhante nessa cena porque você tá lendo a cena dela girando com ele dançando e você sente a música e as palavras estão girando ali. É incrível, é incrível. E até que ele para de dançar, ela para na parede assim e fica... Meu Deus, o que é que eu vivi? Sabe? Tipo, como se tivesse acontecido ali a cena mais erótica do mundo e a coisa mais apoteótica do mundo. E aí o baile acaba, né? E a Cinderela vai virar a gata borralheira. E o Flaubert até fala do sapatinho, que ela vai guardar o sapatinho. Pera aí, que essa cena é muito demais. Sua viagem à la Val-Bissar abrir um abismo em sua vida, como essas fendas imensas que uma tempestade, em uma só noite, às vezes cava nas montanhas. Mas ela resignou-se, encerrou devotamente na cômoda o seu belo vestido e até mesmo os seus sapatos de cetim, tipo Cinderela guardando seu sapatinho. O Flaubert, ele tinha fixação por pés e sapatos. Então, a todo momento aqui, ele vai descrever as botinhas, ele vai descrever os pezinhos. E ele tinha essa fixação quase erótica mesmo, que até o Mário Vargas Llosa cita isso no livro dele, A Orgia Perpétua. Ela chega desse baile amargurada, despedindo empregada, gritando por tudo, brigando de tudo. Ela reclama que Charlie não tinha ambição alguma. Eles estão sentados numa noite muito monótona, os dois, sabe? Imagina aquela cena, uma sala de jantar escura, uma velhinha ali, os dois comendo. E ela remexendo no prato assim e ouvindo o mastigar do Charlie. E ela pensando, cara, que vida horrorosa que eu tenho. Que vida que é essa que eu tenho? Que homem pobre, que pobre homem. E ela, assim, angustiada, completamente nervosa. O Flaubert começa a descrever o ambiente ali sufocante. Ele escurece o ambiente, ele deixa o ambiente menor para mostrar o sufoco que ela tá sentindo. Charlie fala assim, não, minha mulher não tá bem, ela tá nervosa, ela precisa de um clima mais ameno. Então ele sai de Toste, que é uma cidade pequena, para Yonville, que é o menor ainda. Tipo, tudo que ela não queria, ele achando que ia encontrar a solução. E aí a gente começa a segunda parte do livro. Parte 2, eles chegam a Yonville, uma cidade, gente, que é assim, os locais mais importantes da cidade é uma pensão, a igreja
e uma farmácia ali que vende algumas coisas. Tem uma rua só e é uma cidade basicamente rural, completamente rural. Então é tudo que Emma não queria. Emma queria Paris, teatro, ópera, luxo, e ele bota ela ainda num lugar mais confinado ainda, para desespero de Emma. A gente vai conhecer o Sr. Romé. Emma, aimée, é amada, tá? Em francês, que poderia ser uma alusão ao nome. E Romé é meio que homem. Então, a gente tem uma mulher representando os sonhos da burguesia daquela época e um homem, que é o Romé, que vai ser a representação do homem do contexto iluminista da época. Então, Romé é o típico iluminista, ateu, e que a ciência é maior que tudo, artigos científicos, a vida política e tal. Então, ele é esse protótipo, tá? E um serzinho, assim, muito desprezível, ao meu ver. A gente vai conhecer o Léon, que é um jovem sonhador. Ele tem sonhos similares ao de Emma. Mora ali na pensão, trabalha ali fazendo algumas coisas burocráticas e tal, mas ele sonha outras coisas. Ele é um jovem homem e que, como homem naquela época, tem possibilidades aí. E que, como homem naquela época, tem mais liberdade para sonhar com outras possibilidades que as mulheres não tinham, né? Então, ele quer ir para Paris, ele conhece de obra, ele é um literato, ele gosta de ler, que nem a Emma, então ele também fica lendo muito. E a gente conhece também o Justin, que é um menino jovem, que ele se apaixona pela Emma. Vocês vão ver que o tempo todo ele tá na casa dela, ele tá ali ao redor, e as pessoas ficam achando que é porque ele gosta da empregada, mas é porque ele tá louco pela Emma. Mas é um amor platônico, tá, gente? Aqui fica só no platonismo. E, a princípio, Léon, quando conhece a Emma, a gente também que vai conhecer o padre, tá? O padre Romé vai trazer toda aquela discussão da época entre a religião e a ciência. É o embate religião-ciência, só que o padre, ele não tem as bases religiosas claras. Ele tá seguindo o que ele teria que falar, mas sem acreditar ou um embasamento para poder transformar aquilo em um discurso eloquente e que possa contrapor o discurso do Romé, sabe? Então, as discussões deles são chatas e eles não perdem nenhum momento, tipo, nem na situação pior do mundo, em brigar entre eles e discutir, e Romé querer falar mal da igreja e o padre lá se perder para se defender. O tempo inteiro vocês vão ver essa discussão filosófica que era o quente da época lá, né? E Léon, logo quando chega que ele vê Emma, ele se apaixona. Gente, todo mundo se apaixona por Emma. Ela é bela, tá? Ele se apaixona. E nessa primeira fase, eles vão viver também um amor platônico. A Emma, ela tá descobrindo essa paixão que ela pode ter, que não pelo seu marido, que ela tanto desejava ter. E ela sonha que essa paixão vai ser a paixão dos livros mesmo. Ela fala, agora é minha chance, agora é a vez. E o Léon, ele ainda nessa segunda parte, que ele é muito inocente. Ele é completamente inocente ainda. Então ele não tem coragem de trair o Charlie, porque ele vira amigo do Charlie. E o Charlie vira o médico ali da região. O Romé, como farmacêutico, logo tenta ali fazer amizade com ele, né? Fazer ali o conluio com ele. E a Emma, gente, está grávida. E ela sonha em ter um menino, tá? Ela não quer ter uma menina que vá viver essa prisão que ela vive. Ela quer ter um menino e nasce uma menina. O Charlie fica completamente apaixonado pela filha Beth. Ele realizou o sonho da vida dele. Ele estava no melhor momento, seguindo sua profissão, com uma esposa linda, com uma filha tão desejada. E a Emma, assim, era tudo que ela não queria ter uma menina. Ela entra em desgosto. E as cenas com a Beth, com a filha, são terríveis, porque ela renega a filha o tempo inteiro. Então existia um costume naquela época que algumas mulheres não davam, né, não amamentavam, existiam as amas de leite. A Emma delega toda a criação da filha para essa ama de leite. Deixa lá, e nem assim a ama de leite vai na casa. Deixa a filha lá por um ano na casa dessa ama de leite, que é uma casa pobre, que não tinha nada, uma mulher sem nenhuma condição. E renega essa menina para lá, não quer saber da filha. E isso é um ponto que começa a fazer a gente falar assim, Emma, acorda, acorda.
É a realidade que você não quer. Eu sei. A tua época não te dá a possibilidade de sair disso aí. Mas você tá passando dos limites. É tua filha, sabe? É o que eu vou falar até no final. Nenhuma mulher é obrigada hoje a ser mãe. Eu sei que naquela época é diferente, mas o que ela faz com a filha não tem perdão. Daí, ela tenta fazer os joguinhos que ela aprendeu no romance com o Leon. De, não, eu não posso ficar perto de você, Leon, tentando ali, né, revelar sua paixão. E ela, não. E aí, Leon interpreta aquilo como ela não me quer mesmo. E ele resolve ir embora pra Paris. E ele vai embora pra Paris. A Emma entra em uma depressão profunda, porque tudo dela é muito drama. Tudo é muito melodrama, gente. É assim... Sabe, Globo perdeu, o Oscar tá perdendo, porque ela entra no depressão e tô mal, não sei o que, porque o cara foi embora. Sempre quando tem esses momentos de desilusões, ela se apega à igreja e a ser uma mulher devota e uma boa esposa. Ela tenta fazer isso. Só que o apego à Emma, à igreja, segue, gente, sendo um apego material. Ela compra genuflexórios góticos, ela compra terços com contas, com não sei o que. Ela começa a comprar coisas da igreja, como se isso fosse aproximar ela a essa parte. Ou dar dinheiro assim, chama o pobre aqui para comer minha casa e tal. Ela tem esses rompantes dessa forma. E aqui vai surgir uma figura, Senhor Leroux, que é meio que aquele que ri, enfim, que é um caixeiro viajante, que sabe seduzir a Emma para sua vertente consumista, para ter o que eu não posso. E ele, não, você não precisa pagar agora, você paga depois, fica tranquilo, anota aqui no meu caderninho, tem poucos juros, juros? Tem um juros aqui no lugar. E ele, gente, a figura dele é muito engraçada, porque quando ele chega, eu até vi isso numa aula sobre Madame Bovary que eu assisti, e é muito engraçado porque eu tive a mesma sensação. Ele parece o Mefistófeles do Fausto, que chega assim, deixa eu comprar sua alma, eu tenho muito a te oferecer, não vai custar nada. Parece muito isso, sabe? É a sensação que eu tive quando eu conheci o Senhor Leroux. E esse cara, ele vai usando essa vontade da Emma a favor dele, né? De compra. E o negócio vai virar, gente, estratosférico. A gente vai chegar lá, vocês vão ver. Vira um negócio absurdo, da onde vai todo o descontrole dela em relação a esse desejo de viver uma vida que ela não podia, porque o marido dela só era um médico ali de uma cidade pequena. Emma conhece Rodolphe, um empregado desse Rodolphe, ele tem um castelo lá perto da cidade, perto de Yonville. Ele vive dos negócios agrícolas da família e é um bom vivant. Os Master Size, homem tóxico, é ele. Tudo que você pensava no pior cafajeste, é ele. Então, Rodolphe, ele vai levar o funcionário dele, que queria fazer uma sangria, porque achava que tá com muita dor de cabeça e tal, o funcionário queria fazer uma sangria com o médico, vai levar lá pro médico esse funcionário para fazer esse procedimento. E aí, o Justin, que tá ali ajudando, na hora passa mal. E quem desce para ajudar é a Emma. E quando o Rodolphe bate o olho na Emma, gente, predador caça. É predador caça. Ele bate o olho dela e ele é sagaz e vivido. Ele canta a letra certinho de quem é Emma e o que ela tá sentindo naquele relacionamento. Peraí que essa parte merece ser dita. Ele lê Emma perfeitamente. Ela é muito boa, dizia-se ele. Ela é muito boa, essa mulher do médico. Belos dentes, os olhos negros, o pé encantador, que eu falei, gente, do pé, que o Fábio sempre vai focar no pé. Os gestos de uma parisiense. Diabos, de onde ela vem? Onde encontrou esse homem grosso? Falando do marido dela. E ele tinha 34 anos, tá, gente? O senhor Rodolphe Boulanger tinha 34 anos. Seu temperamento era selvagem e a inteligência perspicaz. Aliás, tinha convivido muito com as mulheres. Conhecia-as bem. Essa lhe parecera bela. Assim, ele sonhava com ela e seu marido. Eu o acho muito idiota. Ela está cansada dele. Olha como ele vai cantar a letra. Com certeza. As unhas dele são sujas e a barba de 3 dias. Enquanto ele trota a seus doentes, ela fica costurando meias. E a gente se entendia. A gente queria morar na cidade, dançar a polca todas as noites.
pobre pequena mulher. Depois do amor, o bocejo, como um peixe fora d'água em uma mesa de cozinha. Com 3 palavras galantes, ela nos adoraria, com certeza. Seria terno e encantador, sim. Mas depois, como se livrar dela? Essa mulher tá solitária, vai ser fácil pegá-la, vai ser fácil ludibriá-la, mas depois tem que saber como é que eu vou me livrar dela, porque ela pode se apegar. Ele já canta a letra, já traça o plano, já diz o que ele veio. E aí a gente vai ter uma cena que é de uma feira agrícola que vira um comício político. E é muito engraçado, porque o Flaubert faz um jogo aqui de colocar os políticos falando e os animais berrando. Bé, cococó, a vaca mu. Tipo, eles estão falando para um bando de animais. Só os animais estão ouvindo e respondendo o que eles estão dizendo. Ele faz essa crítica política. E no meio desse comício, a gente começa a ver a paquera de Rodolphe com a Emma, ele paquerando ela, ele seduzindo. Ai, porque meu coração, eu preciso de um amor. Ai, não, então você... E ela, não. E ele diz assim, meu coração sofre porque eu vivo a vontade de viver uma vida que eu não posso viver. A Emma, eu também. Meio que isso, sabe? Ele valida as dores de Emma, as desilusões de Emma, dizendo que ele sente o mesmo. E... ele logo faz amizade com o Charlie e o Charlie oferece a esposa para ele. Calma, no sentido de falar assim, nossa, minha esposa adoraria aprender a cavalgar. Ele não faz isso de intenção, de que, ai, pelo amor de Deus, me livra dessa mulher. Não, gente, ele ama a Emma, ele é louco pela Emma, ele é devoto pela Emma. E ele não enxerga nada do que está acontecendo. Ele não percebe nada. A Emma não fala. E ele não tem a perspicácia de perceber que ela está enfadada daquilo ali. Ele fala, minha mulher está precisando viver outros ares e tudo. O senhor cavalga, né? O senhor não pode levar minha mulher, como seu bom amigo que é, para cavalgar um dia desse, para ela ter um tempinho, né? Uma curtição diferente e tal. E aí ela faz, não é melhor não, Charlie e tal. Mas aí quando fala assim, não, você vai ter um traje de Amazônia. Ela, opa, roupa nova! E aí ela fica super animada com a roupa nova de Amazônia e ela vai. E aí, gente, eles vão cavalgando lá pro meio do mato. O Rodolphe começa a cantar a letra pra ela lá, desce do cavalo, pega na mão dela, alisa o rosto dela, porque eu quero você, porque eu preciso de você. Aí, mas não, ele não se faça de rogada, ele avança, né, ela recua e tal, pronto, ela se entrega e ela tem a primeira traição carnal dela. E o Flaubert, ele traz aqui uma descrição do momento do ápice, do pico orgástico dela, de a forma de metáfora que você poderia passar despercebido. E é essa forma que os autores daquela época podiam falar do assunto sem falar do assunto. Ele até critica, ele mandando carta para Louise Colette, ele fala algumas vezes assim, caramba, que povo hipócrita, meio isso. Até parece que num casamento não tem jogo de xadrez, né? Que eu não posso falar a palavra aqui. A Tatiana que fala jogo de xadrez, Tatiana do Feltrin, que fala que não pode ter jogo de xadrez. Claro que tem jogo de xadrez, acho que esse povo aqui é tudo santo. E eu não posso falar isso nos meus livros. A literatura precisa falar disso, não fingir que isso não acontece. Então ele usa essa artimanha. Eu vou ler pra vocês. As sombras do crepúsculo desciam. O sol horizontal atravessando os ramos ofuscava os seus olhos. Aqui e ali, ao redor dela, as folhagens, onde a terra estava no meio do mato, tá? Manchas luminosas estremeciam como se beija-flores em pleno voo tivessem espalhado suas penas. Eles estão no ato lá, gente, no meio do mato. O silêncio se encontrava em toda parte. Algo suave parecia sair das árvores. Ela sentiu seu coração voltar e bater, e o sangue circular em sua carne como um rio de leite. Então ela ouviu, longe, muito além da floresta, em outras colinas, um grito vago e prolongado, uma voz a se arrastar. E ouvia em silêncio, mesclando-se como uma música, as últimas vibrações de seus nervos à flor da pele. Ela soltou um gemido, né? E ela ouvia uma voz que veio. Então, é assim que ele tenta, né? Ludibriar o senso, trazendo essas metáforas para cenas mais quentes, digamos assim. Então, você começa a ver a polêmica aqui, que esse livro para a época tosco, porque a gente vai ter outras cenas aqui, inclusive uma próxima igreja. Então, isso já foi um motivo para o livro ser censurado. E abriu a porteira, né, gente? Ela começa a querer encontrar
ele a todo momento está muito próximo, aquela paixão, aquela coisa. E no momento para ele no início é muito agradável. Eles se encontram para ter relações no escritório do Charlie, no castelo dela. E ela começa a aparecer sem avisar no castelo dele para fazer surpresinha para ele. Aí ele fala, pô, essa mulher vai me dar trabalho, tá começando a passar dos limites, me invadindo assim. Aí ele fala, olha, Emma, é bom pra sua reputação você não ficar aparecendo aqui assim, não, viu? Alguém pode ver e tal. Ele começa a cantar a letra de que, minha filha, pera aí, né? Não é assim também não. Viver essas paixões carnais pra ela vai alimentando uma lascívia nela. Ela começa a produzir, metaforicamente, feromônio, que até o Charlie acha ela mais bonita. Provavelmente ela estava mais solta ali, ela descobriu coisas novas na cama. Então o Charlie fica ainda mais apaixonado por ela, porque ela produz essa lascívia ao redor dela, por estar vivendo aquele pecado da carne. E aí é o momento que ela começa a ficar mais, não é a palavra desaforada, mas mais corajosa, no sentido de que ela anda pela rua de braço dado com ele, fuma cigarro, põe o corpete meio que tendo atitude de homem para mostrar que ela poderia, sim, naquela época, desafiar os costumes. Então ela fica mais corajosa, entendo isso, e planeja a fuga, né? Ela fala pro Rodolfo, a gente tem que fugir, a gente precisa viver nossa paixão sem amarras, longe desse povo. E aí ela organiza tudo, compra um monte de coisa com o Sr. Hawkes, mais ainda, comprar as coisas com ele para poder programar ou fugir, mala e tal. E fala pro Sr. não, traz pra minha casa não, guarda na sua casa que depois eu vou lá e pego. Aí fala com ele, ó, amanhã tá o horário, tudo certo, sai daqui, não, a gente se encontra, tal, tudo ok, né? A gente vai fugir amanhã. Não, vou sim. Aí no outro dia ele fala, meu Deus, como é que eu vou me livrar dessa mulher? E ele escreve uma carta pra ela, gente, que é fantástica. É tipo assim, problema não é você, sou eu. E assim, gente, além disso, ela tava moída, né? Além da desilusão que ela vai sofrer agora, ela já estava moída porque o Sr. Romé tinha, com o seu conhecimento científico, induzido o bobão do Charlie, porque ele é muito volúvel e fácil de ser convencido, tinha induzido a fazer uma cirurgia para corrigir um pé torto, que foi um desastre. Um desastre. O cara teve a perna amputada, no fim das contas, por um outro médico cirurgião, porque ele era só oficial de saúde, clínico geral. Um outro médico cirurgião teve que vir na cidade para poder fazer isso, e isso deixou a Emma assim, ainda mais humilhada possível, porque o que ela de repente pensou que, nossa, meu marido vai ter um nome agora, ele vai ser famoso porque ele fez uma cirurgia inovadora, com o Sr. Romé induzindo e falando, não, a técnica é essa, é isso que você tem que fazer. Praticamente foi ele que pegou o bisturi e fez, quase, né, digamos assim, entre aspas. E dá muito errado o negócio. E aí ela tá mais desiludida. Isso é o ponto ápice pra ela falar que vamos fugir. Ele começa a carta assim, ó. Coragem, Emma, coragem. Não quero causar a infelicidade de sua existência. Você pesou maduramente sua decisão. Você sabe a que abismo eu arrastava, pobre anjo. Não é verdade? Você seguia confiante e a louca acreditar na felicidade no porvir. Ah, como nós somos infelizes e insensatos. Eu não esquecerei, acredite. E sempre terei por você uma profunda devoção. Mas um dia, cedo ou tarde, este ardor, eis o destino das coisas humanas, viria a diminuir, sem dúvida. Viriam os cansados e quem sabe mesmo se eu não viria a sentir a atroz dor de assistir os seus remorsos e deles participar pessoalmente, já que eu os teria causado, tipo assim, eu vou ver você sofrer, se lamentar porque foi embora comigo, eu não posso fazer isso com você. Só imaginar as desgraças que lhe acontecem, tortura-me, Emma, esqueça-me. Por que foi que eu a vim conhecê-la, ó, pobre Emma? Por que você era tão bela? A culpa é minha, ó meu Deus, não acuse mais do que o destino. Ah, se você fosse uma dessas mulheres de coração frívolo, como tantas, então com certeza eu poderia, por egoísmo, tentar uma experiência sem colocá-la em perigo. Mas essa exaltação deliciosa que faz ao mesmo tempo o seu encanto, o seu tormento impediu-a de compreender, adorável mulher, que você é a falsidade de nossa futura posição. Eu também eu não tinha pensado nisso no início, repousei à sombra dessa felicidade ideal, como a sombra das árvores venenosas, sem prever as consequências. A sociedade é cruel, Emma. Por onde for que fôssemos, elas nos perseguiria. Tipo, tá falando assim, você é boa demais para eu te submeter a essa humilhação de viver uma vida
do pecado comigo. Você teria de suportar as perguntas indiscretas, a calúnia, o desdém, o ultraje, talvez o ultraje a você. Eu que queria fazer você sentar-se no trono. Eu que penso em você como um talismã. Estou partindo para onde nada sei, sou louco a Deus. Seja sempre boa. Conserve a lembrança do infeliz que a perdeu. Ensine o meu nome à sua filha, que ela o repita em suas orações. Quando você vier a ler essas tristes linhas, estarei longe, pois quis fugir o mais rápido possível para evitar a tentação de revê-la. Nada de fraqueza, voltarei. E é possível que mais tarde conversemos muito friamente sobre os nossos antigos amores. Adeus, seu amigo. E aí ele fala assim, não, tem que ter mais emoção aqui. E, gente, durante a carta ele vai fazendo todo o raciocínio dele, porque ele tá botando isso, não aquilo, que eu li a carta meio corrida pra vocês e cortei algumas partes. Aí no final ele fala, não, tem que ter mais emoção aqui. Aí ele pega água do tinteiro e joga assim, pra borrar ali a tinta, pra dizer que ele tava chorando. Gente, ele é um ridículo, esse cara é um ridículo. E a Emma caiu como um patinho inexperiente, uma mulher que vive ali no interior, que tá sonhando com os livros de romance. Caiu como um patinho, tudo que ela queria era viver aquele romance lá e ela nem pensou nas consequências e foi lá e foi... É isso. Aí ele manda as cartas, tipo, Chapeuzinho Vermelho na floresta. Ele bota a carta debaixo de uma cestinha com umas frutas. E aí a carta chega até Emma e ela pensa, inclusive, em se matar na hora. E a voz do marido que a chama. Então, Emma volta, gente, para aqueles seus ciclos, os mesmos ciclos que ela viveu antes. Em se apegar à igreja, a Deus. Tem um momento, inclusive, antes, que ela tenta pedir esse acolhimento à igreja, né? E que ela vai atrás do padre, e o padre tá preocupado com a fome, com as crianças que estão ali pinotando e que ele precisa fazer o catequismo. E ela querendo falar das dores da alma dela, que não são dores visíveis, carnais, e o padre é incapaz de perceber isso, né? Então ela volta a se apegar à igreja no sentido de coisas materiais, comprar, e querendo mostrar virtudes que de forma frívola, superficial, não há uma entrega profunda a essa religião, e ela continua sofrendo. Ela fala, a religião não serve de nada, tô aqui fazendo o que eu posso, do meu jeito, e não recebo nada em troca, como se fosse uma moeda de troca, né? Eu tô aqui comprando, me dê algo. Mais ou menos isso que ela acredita. Vamos pro final da segunda parte, que eles vão pra ópera. Acho que até o senhor Romé que fala assim, não, leva ela pra Rouen. Rouen, cidadezinha maior, pra ela ver umas coisas novas. A Emma gosta de ópera, compra um vestido novo pra ela, leva pra ver a ópera, ela vai ficar feliz, porque a Emma entrou em depressão profunda novamente. O Charlie, gente, fica preocupado achando que a esposa vai morrer. Ele fica realmente... Assim, ele para de atender, ele se entrega pra ela no sentido de vamos lá, meu amor. E ele fica desesperado. Inclusive, a mãe dele vem pra tentar ajudar e a mãe fala, são esses livros, tira esses livros dela. Esses livros estão botando coisa ruim na cabeça dela. A mãe canta a letra também, né? Ela precisa se apegar à realidade, parar de viver essas fantasias aí. A mãe canta, a mãe sabe de tudo. Ela canta a letra certinho. E a pobre da menina Beth lá, não sei nem ouve falar, mas da menina... E o Charlie, gente, na época que ela estava pensando em fugir, ela planejando a fuga, sonhando, o Charlie estava sonhando com o futuro brilhante de sua filha, pensando no futuro, ele com a esposa, mais idosos, e a filha queria estudar na melhor escola e tal, ele sonhando com o futuro da menina. Sempre tem esse contraste, né? Vai ter o contraste do baile com a cidadezinha pequena que ela vai, o contraste do Charlie com o contraste de Emma, os contrastes dos sonhos de Emma com o contraste dos sonhos de Charlie. Sempre aparece esse contraste na construção do livro. É a ópera de Luce de Lammermoor. Existe esse livro e ele conta a história de uma dessas paixões arrebatadoras e de uma mulher que se apaixona enlouquecidamente. E eu vou deixar aqui, tomara que eu lembre, o link para essa ópera completa, para vocês verem. Eu assisti a ópera e reli o capítulo assistindo a obra para me pôr naquela situação ali, para viver a situação que eles escrevem. Porque o contexto agora vai estar dentro da ópera. Ela vendo o ator, que seria o homem que a mulher lá está apaixonada, devota, o Edgar Lagarde, e ela se vendo naquela situação, ela vendo o sonho que ela tinha naquele Edgar. Mais uma vez,
o que ela faz com os livros, ela tá ali fazendo com aquela ópera. E ela conhece a ópera de cor. Aí o Charlie falou, não tô entendendo nada, por que essa mulher tá fazendo isso e aquilo? E ela, cale-se, cale-se, porque ela tá completamente envolvida ali na história. E aí tem uma hora que ela fica repensando a vida dela e que o Rodolfo fugiu e se lamentando, ela passa mal no meio da ópera, que é quando corta de uma cena pra outra. A cena lá acontecia em mais de um dia, tá, gente? A ópera era em mais de um dia. Então, ela começa a passar mal, aí o Charlie vai pegar algo pra ela, tá? E encontra o Leon, aí Leon chega. E Leon, gente, tá diferente. Leon viveu em Paris, Leon conheceu o luxo, as mulheres e a noite parisiense, então ele tá aqui, Leon, safadinho. Então, o olhar dele pra Emma vai ser diferente agora, e a vontade deles de ter algo carnal com a Emma, transformar o platônico em real, vai vir com força agora. E aí vem a parte 3 do livro.